No texto de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Nessa manhã nós vamos estudar os versículos 48 a 59. Vamos todos juntos ouvir com atenção a leitura da palavra de Deus, crendo de que o Espírito Santo de Deus, que está presente no meio da igreja, está falando conosco nessa manhã por meio da sua palavra. E ele nos diz assim, a partir do versículo 48: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, porque estamos há algumas semanas, já neste capítulo 6 de João, com suas verdades minuciosamente preciosas para nós, e eu rogo que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor fale ao coração desta igreja, usando a minha vida, usando minhas limitações, usando o meu coração também, para que todos nós juntos possamos alcançar entendimento e sabedoria no Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho, vocês vão desenhar salada, tá? Vão desenhar cenoura, tomate e beterraba, mas tem um detalhe, vai ser uma salada legal, sabe por quê? Porque cada um deles, a cenoura, o tomate e a beterraba, eles vão ter olhos, boca, tá? Vão ter mãos, pés, tá? Pode fazer, e pode fazer até cabelinho, tá? Cabelinho, vai ver, o tomate é homem, a beterraba é mulher, não sei, vocês vão fazer, tá bom? Depois vem e mostra. Meus irmãos, a palavra Yahvé é uma das palavras mais importantes das Escrituras Sagradas. Os judeus sabiam disso, os cristãos sabem disso, porque ela é a palavra que remete à doutrina da autorrevelação de Deus, a qual nós temos certeza de obter a partir de Êxodo capítulo 3, versículo 15. Deus, um belo dia, se manifesta numa sarça ardente a um homem chamado Moisés, que era um fugitivo do Egito, um fugitivo do faraó. E lá, naquela sarça ardente, Moisés é atraído, ele é solicitado a tirar as sandálias dos seus pés, e ali Deus diz: eu sou o que sou, o Deus autoexistente. O que é maravilhoso pensar que essa doutrina do Antigo Testamento é a doutrina do Deus verdadeiro, a qual Jesus rapidamente lança a mão no livro de João, várias vezes dizendo: eu sou. Jesus disse: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus diria lá no capítulo 11, nós vamos ver ainda: eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crer em mim, ainda que morra, viverá. E nesse texto de hoje, nós estamos vendo a frase recorrente de Jesus ao longo de basicamente todo esse capítulo 6, pelo menos a partir do versículo 22 até o 59, quando ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou
o pão da vida. Nós estamos basicamente há 4 sermões dentro dessa mesma ideia, trabalhando a ideia de que Jesus não é qualquer alimento, Jesus não é qualquer pão, Ele não é pão francês, Ele não é pão de centeio, Ele não é pão de fibra, Ele é o pão dos pães, o pão da vida. Um título que Jesus traz para si com toda ousadia, não porque Ele pensava mais de si do que convinha, mas porque de fato Ele é o inigualável, insubstituível, o mais precioso, digno de toda adoração, pão da vida. Nesse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, perceba que Jesus, ele quer deixar claro para os seus ouvintes da primeira audiência e para os seus leitores desta segunda audiência. Veja comigo o versículo 51, olha aí na sua Bíblia, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus queria que os seus ouvintes, que naquele momento estavam sendo introduzidos a essa doutrina, veja, a gente está falando de uma população que acabou de ser alimentada com um pão que Jesus multiplicou, com um peixe que Jesus multiplicou. Jesus forrou a barriga deles muito bem, mas Jesus se aproveita dessa situação para, desde o versículo 22, dizer: na verdade, tudo isso que eu estou fazendo aqui é um grande pretexto, ainda que eu esteja alimentando vocês, mas é a ilustração do sermão que eu quero pregar para vocês. Jesus estava basicamente dizendo para eles. O sermão em que eu digo que eu sou a água da vida. Se uma pessoa tem sede e beber de mim, ela vai ter a sua sede eterna saciada. Se uma pessoa tem fome eterna, se ela comer de mim, ela vai ser saciada de maneira eterna, porque ele diz que ele é um pão vivo, um pão vivo. E eu acho que esse adjetivo aqui é muito importante, meus irmãos, porque Jesus quer criar um contraste entre aquele primeiro pão que os judeus conheceram e este pão que agora eles recebem. No primeiro momento, os judeus receberam no deserto, e aqui eu estou aludindo à história do Êxodo que nós já estudamos. Nós já tivemos uma série de pregações em Êxodo. E os judeus lembravam muito bem, porque os seus tataravós contaram a história do primeiro pão. Quando eles, em retirada do Egito, após atravessar o Mar Vermelho, foram sustentados por Deus diariamente por um pão, um maná que vinha da própria cozinha de Deus, do céu. E esse pão vinha todos os dias pela manhã, saboroso e delicioso. E Jesus fala assim: o Pai deu pão a vocês e o sustentou. Jesus já havia dito isso, nós vimos isso nos versículos anteriores, na semana anterior. O Pai abençoou vocês dessa forma, mas eu dou vida a vocês, porque o Pai me enviou e eu sou um pão vivo, superior àquele próprio maná. E o motivo pelo qual Jesus é superior àquele próprio maná é porque ele pode fazer uma coisa que aquele primeiro pão não podia fazer. Vocês perceberam aí no versículo 49? Olha o detalhe aí do versículo 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Meus irmãos, eu acho essa observação tão relevante nessa exposição dessa manhã, porque Jesus está tentando mostrar para a gente que é possível uma pessoa experimentar da parte de Deus algo miraculoso, algo incomparável, algo que você vai contar pelas gerações, a história do dia que você comeu um pão que vinha do próprio céu. E ainda assim, aquele milagre, aquela coisa, não era tão boa a ponto de me dar aquilo que eu mais preciso. E meus irmãos, eu digo para vocês que a coisa que os seres humanos mais precisam é de uma solução para reverter o problema da morte. Ontem nós tivemos o funeral da dona Cleonice, estávamos lá com o Charles e com a Rose, e estávamos ali todos nós, tivemos ali um bom grupo de pessoas, pastor Adriano, Cara estava lá também. Estávamos todos nós ali naquele momento chorando com os nossos irmãos, diante daquilo que Salomão diz em Eclesiastes, que é o fim inevitável da vida. Qual é o fim inevitável da vida de todo ser humano? A morte. A morte física, que é consequência também da morte espiritual, que foi o presentinho dos nossos pais Adão e Eva. Quando se voltaram contra Deus, em rebelião no Éden,
e desagradaram o Senhor ao comer do fruto que Deus havia não autorizado que comessem. Ali, naquele momento, nós contraímos morte, a maior de todas as doenças. E é incrível, meus irmãos, como nessa vida nós arrumamos soluções, alguns tipos de manás, até mesmo coisas boas que Deus faz, e nos apegamos a essas coisas boas que Deus faz nessa vida, como se a parte resolvesse o problema do todo. Meus irmãos, veja, eu não quero soar filosoficamente complicado aqui não. Ao longo da vida a gente faz isso. Vários de nós aqui já experimentamos pequenas bondades e milagres da parte do Senhor, não é mesmo? Talvez você já tenha experimentado nessa vida curas, eu já experimentei. Talvez você já tenha recebido bênçãos que vieram de forma sobrenatural, que era exatamente o que você precisava na hora certa, seja um reajuste salarial, seja uma viagem que você conseguiu fazer para resolver um problema, seja uma palavra que alguém te deu, e você fala, nossa, que coisa maravilhosa, e você se apega àquela experiência, e você conta aquela experiência para todo mundo, foi tão bom aquilo. Mas meus irmãos, se você apegar-se à experiência, ao presente e à bênção, mas não ao Cristo que salva, você vai morrer do mesmo jeito. É como a pessoa que assiste o trailer do filme e fala, não precisa assistir o filme, eu já sei o que é o filme, mas ela não viu. É como o aluno que lê a resenha sobre o livro que ele tinha que ler, aí ele lê a resenha de 2 páginas de um livro de 350. Ele fala, não, eu li a resenha, eu já sei o que é, mas você não leu o livro. Você não sabe do que o livro se trata. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, em que tanto crentes quanto descrentes têm uma tendência de se agarrar às pequenas coisas, ao maná, e falar, essa coisa me salva eternamente. Não é verdade isso. Não é verdade. Eu gostaria de deixar uma coisa bem clara nessa manhã, porque é isso que Jesus vai dizer para mim e para você nessa manhã. Se você se agarrar às bênçãos de Cristo nessa vida, se você perseguir as partes, mas não tiver a essência de Cristo, você vai morrer. Você vai morrer. O que Jesus estava falando nesse texto é que tanto a morte daqueles que ficaram fisicamente pelo deserto, quanto a morte espiritual daqueles que não creram nas promessas do Messias, que foram anunciadas por meio de Moisés, são causadas pelo mesmo motivo: não ter o pão verdadeiro. Eu quero deixar essa pergunta para você pensar agora nessa manhã, porque ao preparar o sermão essa semana eu mesmo fiquei muito reflexivo. Você está sendo salvo pelo motivo correto? Ou pelo menos você julga que você tem a salvação, e se sim, por qual motivo? Por ser uma pessoa que nessa vida tem experimentado muitas bênçãos? Ou porque você realmente se alimenta de Cristo e o conhece como seu Salvador? Perceba, meus irmãos, como Jesus vai trazer uma confrontação a nós, que hoje já cremos no Evangelho nessa manhã. Cada um de nós vai ter a oportunidade de ouvir o que Jesus vai falar agora e se colocar na posição que os próprios judeus estavam, de ter as mesmas indagações e a mesma reflexão. Porque Jesus, ele deixa, vocês perceberam no final do versículo 51, ele deixa uma deixa para a gente, viu? Ele fala assim, veja aí, versículo 51. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha... É o que, meus irmãos? A minha carne. A minha carne. E é aqui que o bicho pega. Porque Jesus usa uma palavra que ele sabia, e os judeus não estavam prontos, que provocaria aqueles judeus a uma piração de cabeça. Como é que é? Peraí, você imagina quando você está ouvindo assim um rabi, ele fala coisas muito, muito maravilhosas, muito profundas, mas de repente ele fala alguma coisa, você fala assim, o que foi? O que você acabou de dizer? Porque o versículo 52 diz que eles estavam disputando, dizendo entre si o quê? Veja aí versículo 52. Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Quando Jesus usou a palavra carne, de que maneira eles interpretaram o que Jesus estava falando? Da forma mais literal possível. Esse Jesus, que agora nos fala, está nos convidando a canibalismo. Foi isso que eles entenderam, na hora. E aí você pensa, né? Porque eu sei que você está pensando aqui agora que é uma coisa ridícula, mas coloque-se no lugar desses homens. Porque Jesus usou literalmente a palavra carne no grego, que é a palavra usada para descrever a fisicalidade da matéria do nosso corpo.
E ele fez isso de propósito, a gente vai explicar já já. Então esses homens entram em pânico. Criança, eles entraram em pânico porque parece que Jesus estava falando que era para comer o braço dele, a perna dele, mas eles sabiam, os judeus sabiam, crianças, que havia uma lei lá em Levítico capítulo 7, que dizia que não pode comer carne humana. O consumo de carne humana é proibido, crianças. E a gente jamais poderia pensar numa coisa dessa. Às vezes você fica assim com muita fome, né? E você fala assim, nossa, meu pai e minha mãe não estão aqui, eu vou ter que comer alguma coisa. Você pensa, morder o seu próprio braço. Não pode fazer isso, crianças. De jeito nenhum. Mas, crianças, vocês sabiam que o povo de Deus se viu em momentos na história deles muito difíceis, que eles foram tentados a fazer isso, comer pessoas? Crianças, tem um livro na Bíblia, que é o livro de Lamentações, e ele conta um momento muito difícil na história do povo de Deus, crianças e adultos também, vamos lembrar a história. O povo de Deus estava cercado pelos seus inimigos, e eles não tinham opção de sair da cidade para buscar comida fora, ou seja, toda a ração e suprimento que eles tinham, era aquilo que já estava dentro da cidade. Quando você lê o livro de Lamentações de Jeremias, que é um dos livros mais difíceis da Bíblia, os adultos que já leram sabem do que eu estou falando, é um livro que você vai lendo e parece que aquela dor vai se tornando sua, à medida que eles vão descrevendo que a fome era tamanha, a ponto de que eles chegaram ao limiar de cogitar fazer isso com suas próprias crianças e filhos, ou pelo menos com aqueles que iam morrendo mais rápido. Abominável, meus irmãos, os judeus sabiam, e nós devemos ter isso muito claro para nós também, tá? A gente de vez em quando vai ouvir umas coisas absolutamente malucas nesse mundo, de sociólogos, antropólogos que não têm o temor de Deus, tentando defender que o canibalismo de tribos não civilizadas é algo que é aceitável dentro daquele padrão cultural. Não é, tá, meus irmãos? Vamos já deixar claro que esse tipo de coisa é abominação e é pecado de pessoas que não temem a Deus, que não têm o referencial de Deus. Então a pergunta é, do que Jesus está falando? E meus irmãos, eu posso garantir para vocês que Jesus não está defendendo canibalismo, porque senão, Jesus naquele momento deveria estar oferecendo aos seus ouvintes o seu próprio corpo físico. Então vai lá, faça uma fila, todo mundo aqui em fila, vai primeiro as crianças, as mulheres, depois os adultos, e cada um vai dando uma mordida. Mas não é isso que ele fez. Infelizmente também, meus irmãos, ao longo da história da igreja, a discussão sobre a ceia do Senhor tem feito com que textos como esse gerem na cabeça de algumas pessoas uma confusão muito grande. Particularmente a igreja católica utiliza esse texto historicamente dentro da cristandade para dizer que Jesus não estava oferecendo o corpo físico dele neste momento, mas ele estaria oferecendo o corpo físico dele a partir do momento que ele instituísse a ceia do Senhor e subisse aos céus, e então cada vez que a igreja celebrasse a Eucaristia, o pão e o vinho se transformariam no corpo físico de Cristo. E aí sim, então, nós poderíamos comer do corpo físico de Cristo e do sangue, beber do sangue físico de Cristo, naquilo que ficou conhecida como a doutrina da transubstanciação dos elementos da ceia. Mas, meus irmãos, isso também não é possível. Sabe por quê? Eu garanto para vocês, e eu gostaria de dar muitas explicações, eu não quero fazer um sermão acadêmico, mas eu quero dizer um argumento. Quando Jesus voltar no corpo dele glorificado, no qual ele subiu diante de todas aquelas testemunhas, ele não vai voltar num corpo todo mordido e comido que eu e você durante 2000 e tantos anos comemos e mordemos. Jesus não vai voltar num corpo todo, caramba gente, vocês não aliviaram, né? Vocês me mastigaram com força. Não! O corpo físico de Cristo está sentado à destra do Pai, e Ele não volta todas as vezes que a gente tem ceia do Senhor, como se Jesus tivesse várias voltas. Ele não tem. Jesus vai ter só uma volta, em poder e glória, no corpo bonzinho, limpinho e sem mordidas. Então saiba disso. Meus irmãos, é muito importante que nós reconheçamos o que Cristo estava explicando nesse texto. E eu acho tão fascinante, eu já estou caminhando aqui para o final do sermão, mas eu tenho uma explicação para os irmãos,
sobre a profundidade do que Cristo está explicando. E a palavra de Deus, ela é tão profunda que Antigo e Novo Testamento se complementam nas doutrinas a ponto de explicar para nós como interpretar esse texto a partir de outros textos também que estavam no Antigo Testamento e lançam luz sobre esse texto. E eu peço que você abra comigo no texto que a gente leu hoje de manhã, Números capítulo 9. Abra comigo em Números capítulo 9. Meus irmãos, o texto de Números capítulo 9, ele é um texto assustadoramente complementar a esse texto que nós acabamos de ler hoje pela manhã. Porque naquele momento, em Israel, Deus estava instituindo o festival da Páscoa, a cerimônia da Páscoa, que havia sido inaugurada ali, em primeiro lugar, naquela saída da 10ª praga. Lembra? A última praga que Deus havia dito que lançaria sobre o Egito era a praga do anjo da morte, no qual o anjo de Deus passaria sobre o Egito e ceifaria a vida de todos os primogênitos em cujas casas não estivessem marcadas nas portas com o sangue sobre o umbral. Você lembra disso? E naquele momento Deus então dá uma refeição de saída para eles, uma refeição de fé. Eles deveriam separar um cordeiro do seu uso ordinário, dentro das especificações e dos ritos da Páscoa. É o que esse texto aqui diz nos versículos 1 a 4, Números 9, 1 a 4. Existia um rito prescrito por Deus, e eles deveriam consumir aquele cordeiro segundo as prescrições de Deus. Então você conhece muito bem a Páscoa, e hoje pela manhã nós vamos ter a mesa que cumpre a Páscoa em Cristo Jesus. Ela não é uma nova Páscoa cada vez, ela é o cumprimento da Páscoa. Mas, meus irmãos, nesse texto de Números 9 surgiu uma situação curiosa. Dê uma olhada no versículo 6. O texto diz: houve alguns que se acharam imundos por terem feito o quê? O que o texto diz? Por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Meus irmãos, olha que situação. A Páscoa, a participação da Páscoa exigia uma preparação e uma pureza pessoal de cada pessoa para se aproximar do sacramento do Senhor. Só que esses homens estavam numa situação, eles tinham tocado num cadáver de um homem. O texto não explica qual foi o motivo para isso ter acontecido, mas aconteceu. E eles estavam, portanto, impuros para participar da Páscoa segundo as prescrições da lei de Deus. Então eles vão até Moisés e Arão, é o que o texto diz no versículo 6. Eles vão até Moisés e Arão e falam: a gente está nessa situação, mas nós queremos participar da Páscoa. Versículo 7. Porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Será que isso é motivo suficiente para nos impedir de participar? Meus irmãos, era um enigma pesado. E Moisés não tinha resposta, tanto que o texto vai nos dizer no versículo 8, respondeu-lhes Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Moisés, como profeta, por meio de quem veio o maná, ele ainda não era o profeta final. Ele não tinha todas as respostas. Ele não era a verdade e a vida. E se alguém confiasse em Moisés, teria salvação. Não! Ele precisava recorrer àquele que o vocacionou. Ele precisava depender daquele que é a verdade. A verdade não estava em Moisés. A verdade está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E é isso que Moisés faz. E, meus irmãos, eu confesso, a resposta de Deus para essa situação é absurdamente maravilhosa. Absurdamente maravilhosa. Veja o versículo 9. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achasse imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Moisés talvez estivesse aguardando que Deus respondesse o contrário, porque a lei de Deus prescrevia o contrário, eles não poderiam. Deus, será que você está ficando doido? Senhor, você não está entrando em contradição, o Senhor não pode entrar em contradição, o Senhor é Deus. Mas, meus irmãos, esse é o mistério da redenção. A habilidade do Senhor fazer com que todas as suas verdades coexistam num sistema, num mecanismo, numa boa nova, num evangelho que Ele cria para resolver esses problemas. E o texto nos diz então, veja comigo o versículo 11. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde,
a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela não deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Veja, eles já conheciam o rito da Páscoa, eles sabiam como funcionava, mas coube ao Senhor aqui enfatizar que a maneira como eles devem comer a Páscoa é comer o carneiro da forma como foi prescrita, mas lembrando-se de não quebrar osso algum. Por quê? Meus irmãos, por causa desse mistério de um Deus que é capaz de fazer as suas promessas viajarem no tempo e no espaço. Meus irmãos, eu confesso, eu já estudo essas coisas há muitos anos, mas o fato de olhar para o texto bíblico e pensar que Deus, milênios antes da morte de Cristo, estava preparando um cenário de fé, que se eles por fé participassem da Páscoa do Senhor do jeito que Deus prescreveu, sem quebrar osso nenhum do carneiro, e milênios depois viria um Cordeiro Santo de Deus, sem pecado algum, e que por ocasião da morte dele, o autor do Evangelho fez questão de frisar, de que quando ele foi morto, não se quebrou osso nenhum de Jesus. Porque haveria um Cordeiro Pascal que resolveria tanto os problemas dos primeiros crentes quanto dos outros crentes que viriam, colocando na cruz o seu próprio corpo, a sua própria carne sendo crucificada e devorada pelos pecadores. Seu sangue escorreu. Te garanto que se a gente, deve ter sido tanto sangue, meus irmãos, porque o sangue de Cristo de fato escorreu profusamente. Eu imagino que se a gente tivesse algumas bacias e copos e botasse ali, você teria bastante copo. Imagine um copo desse aqui cheio de sangue. Imagine aquelas talhas da purificação no casamento de Caná da Galileia, cuja água foi convertida em vinho, e agora você pela fé olhando para essas histórias no passado e pensando, caramba, ele não estava brincando, ele estava falando de verdade. A vida dele seria dada de verdade, a carne e o sangue dele. Mas eu quero, meus irmãos, que vocês percebam que o que Jesus está enfatizando nessa história, que esses homens ainda não conseguiam entender, porque esses judeus não tinham a mente regenerada, eles não tinham fé. Jesus já havia denunciado isso. Eles não conseguiam entender, porque eles não conseguiam ouvir essas histórias e ver esses cumprimentos pela fé de que Jesus era o Filho de Deus. Mas você hoje tem a oportunidade de perceber que Jesus não está falando somente da morte dele para perdoar pecados, ainda que isso seja verdade, mas nesse texto nós estamos vendo da morte dele para dar vida. A morte dele para dar vida a quem não tem vida em si mesmo. Meus irmãos, eu e vocês, a semelhança daqueles peregrinos no deserto que morreram, e a semelhança desses judeus que confrontaram Jesus, nós não temos vida em nós mesmos. E eu sei que diariamente você sente as dores do pecado e a percepção clara de que você não tem vida em você mesmo. É ou não é verdade? E é por isso, meus irmãos, que Jesus não coloca isso na conta dos pecadores, mas coloca na conta do Salvador. Jesus coloca na conta do Salvador, e Ele voluntariamente convida pecadores a terem o tipo de comunhão mais íntima que eu posso ter com uma pessoa. E a comunhão mais íntima que eu posso ter com uma pessoa é comer com uma pessoa, e nesse caso aqui quase comer a pessoa. Jesus está provocando de propósito, porque o convite da graça é de que nós participemos da sua morte, da sua vida, no nível mais íntimo possível, que é aquilo que nós chamamos de união mística. Paulo vai explicar isso em 2 textos, Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, e ele vai explicar isso também em Romanos capítulo 6, versículos 1 a 5. Nesses 2 textos, o primeiro de Gálatas capítulo 2, Paulo vai usar a palavra koinonia, grego, uma palavra que a gente traduz hoje como comunhão,
para dizer que é necessário que haja comunhão entre a igreja, comunhão entre Deus e o seu povo, comunhão, esse nível mais profundo de intimidade e relacionamento entre duas partes. Que a teologia da aliança, a teologia do pacto nos diz que nós fomos colocados em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros. Tudo bem, eu entendo isso, pastor, mas como eu posso ter comunhão com Deus e com os meus irmãos, se a realidade minha é a realidade de pecado? Eu sou pecador, eu não posso. Então ele vai nos dizer lá em Romanos capítulo 6, que quando Cristo morreu na cruz, aprove ao Pai designar que o nome dos eleitos estivesse ali em Cristo, de tal maneira que quando Ele morreu, nós morremos com Ele, e quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E pela fé que nos foi dada como um presente de Deus hoje, nós recebemos esses presentes, tão presentes, da morte para perdão de pecados e da vida para a vida eterna. Eu e vocês recebemos esses presentes de Jesus. E hoje, meus irmãos, eu e vocês não precisamos fazer absolutamente nada que Cristo já não tenha feito por nós na Páscoa do seu próprio corpo. O que precisamos fazer apenas é crer que é comer, e beber, que é depender. Meus irmãos, Jesus não está ensinando nada novo para esses judeus, que ele já não vinha ensinando desde o versículo 22. Aquele que vem a mim, que entende o convite da graça de Deus, e que crê nas minhas palavras, e que crê que o meu sangue é vida, é água, é remissão para essa pessoa vai ter a vida eterna, porque a minha vida vai lavar, vai regenerar, vai remir, vai resolver, vai perdoar, vai consertar, vai curar essa pessoa. Eu não preciso de mais nada. Jesus já fez tudo e nos convida para comer dele e com ele, no mais alto grau de intimidade que você poderia ter com alguém. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, e eu quero falar isso com propriedade. Eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Ainda hoje eu penso que muitos que estão nas igrejas admiram a obra de Jesus, são afeitos e simpáticos àquilo que Deus faz, acham lindo demais ser religioso. Então são aquelas pessoas. Recentemente eu fui pregar em Cuiabá e me levaram numa padaria bem chique para comer. Eu falei assim, eu nunca viria aqui porque eu não tenho dinheiro para comer num lugar desse. Então, aquelas pessoas que entram num lugar bem chique, só para você ter a sensação de que você é chique também, sabe? Aí você fica olhando a vitrine e fala, né? Croissant. Coisas que você não sabe nem falar o nome, tortelha de blá, né? Aí alguém pergunta para você se você já foi naquela padaria. Você fala, já fui naquela padaria. E aí, o que você achou? Rapaz, olha, era tão bonito, cheiro francês no ar, um ornamento de orquídeas, eu vi tudo. Não, mas sim, você comeu o tortelli de blá blá blá? Não, eu não comi. Eu olhei, eu admirei, eu cheirei, mas eu não sei o que é o tortelli de blá blá blá. Eu sinto que tem muitas pessoas que ainda acham que vão para o céu porque conhecem o cheiro de tortelli de blá blá blá, mas nunca comeram, nunca creram, nunca desistiram de si mesmos, nunca abriram mão da tentativa de chegar no céu pelas suas próprias forças e falar, Jesus, a verdade é que eu não dou conta, eu já tentei, eu sou o pior dos pecadores, mas se essa comida é de graça, e se a oferta é de graça, Senhor, me ajuda a comer de Ti. Eu quero comer do Senhor. Meus irmãos, o que é maravilhoso aqui nessa manhã é que o convite da padaria do Senhor é feito da maneira mais gratuita, mais acessível, mais convidativa possível. Porque o texto da Páscoa lá de Números chega ao ponto de dizer que os judeus devem comer assim, e se ainda que haja estrangeiros entre vocês, eles também podem comer.
contanto que juntem-se com judeus e todo mundo tenha a mesma fé e coma do mesmo jeito, porque a mesa é para judeus, é para estrangeiros, é para pequenos e grandes, é para homens e mulheres, para todos aqueles que têm a sua fé no pão da vida, Jesus Cristo. E para você que já comeu, eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Você que já comeu de Cristo, que teve a sua língua adocicada pela doce salvação do Senhor, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você tem dia após dia dependido desse alimento? Porque não basta comer uma vez. É necessário dia após dia viver por este alimento. É o que Jesus diz, volta lá em João capítulo 6. Olha lá. Versículo 57, João 6,57, o texto diz: assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Perceba, olha o que Jesus está comparando. Assim como o Pai me enviou e eu, Jesus, vivo pelo Pai. É uma linguagem trinitariana tão profunda. É como se Jesus estivesse apontando para a sua divindade com o Pai, partilhando da sua substância com o Pai. O Pai era sustento para o próprio Jesus na sua vida humana. Eu vivo pelo Pai. Eu quero dizer que qualquer pessoa que de mim comer também vai viver por mim e viverá eternamente. E é assim que você tem que viver todo o dia da sua vida. O risco que eu tinha essa semana, meus irmãos, esse sermão ele tinha tudo para ser muito, muito acadêmico. E ao longo da semana as experiências foram tornando esse sermão cada vez mais pastoral. E aqui venho eu denunciar minha família mais uma vez, mas em amor. Está combinado com a esposa. Imagine que essa história que eu vou contar tem muito tempo atrás. Finge que ela não aconteceu hoje de manhã, tá bom? Meu filhinho Daniel está ali no colo da mamãe, né, Daniel? Está doente. Pegou uma febrinha desde sexta-feira aí. E a gente não sabe o que é a febrinha, porque só deu febre e não deu mais nada. Não tem nenhum outro sintoma. É aquela febre que você dá dipirona, abaixa. Sobe, você dá ibuprofeno, algum paracetamol, ela abaixa. E ontem o Danielzinho, nosso filhote, tinha 2 aniversários. E a gente sabia que ele responde bem ao dipirona, então cedinho a gente deu o dipirona e ele, pum! Aquele menino que estava a noite inteira gemendo, remoendo, estava assim, tadá! E foi para os aniversários, pulou, girou, dançou, meu filho dança igual o pai, caiu na piscina, brincou, correu, fez tudo, passou o dia inteiro sem nem lembrar que existia febre. O remédio foi bom. Chegou em casa hoje à noite, ontem à noite, dodói de novo, começando a tremer. Então a gente dá o remédio da madrugada e depois o remédio da manhã para vir para a igreja. Então demos o remédio da madrugada, foi difícil a madrugada para ele. Teve que vir para a nossa cama, estava quente, eu falava, sai para lá menino, está quente. Ele acordou hoje de manhã, meio brocochô. Eu estava entrando no banho, Débora conversando com ele lá no quarto, eu só ouvindo. Eu não vou para a igreja, mamãe. É mesmo, filho? Por que você não vai para a igreja? Porque eu estou doente. E a mamãe dele, meus irmãos, que é uma mamãe muito crente, porque eu confesso que eu ainda não tinha uma ilustração tão boa para esse meu último ponto, quanto a que a mamãe deu hoje de manhã ao conversar com o filho. Ela vira e fala assim, ah é? Você não vai para a igreja? Quer dizer então que quando você está doente, você toma um remédio e você acha que os seus amigos no aniversário deles estão dando saúde para você? Mas você não entende que hoje pela manhã é a igreja e é Deus quem vai te dar vida? E eu ouvindo isso lá do banheiro, eu falei, meu amigo, que mulher é essa? Que teologia é essa? Eu saio do banheiro e falo, Débora, tu és pregadora do evangelho, você me deu o último ponto do sermão. A última ilustração que eu precisava. Porque, meus irmãos, quando nós estamos doentes e precisamos nos alimentar, não é do remédio que a gente tem que correr. A gente tem que correr na direção do remédio. É Cristo.
por meio da adoração do seu povo, dos sacramentos, da palavra pregada, da comunhão dos santos, da escola dominical, do dia do Senhor, que é remédio para a alma doente. A nossa tendência é correr do pão quando a gente mais precisa do pão. E eu louvo o Senhor porque a minha esposa, sem saber, estava pregando para mim naquele momento, porque é difícil ter que pregar essa mensagem para vocês e saber que na minha vida eu tenho algumas pendências de alimentação do pão, e aí eu ouço a minha esposa falando aquilo, e ela sem saber pregou para o meu coração, e eu vim empolgado para pregar, mais do que eu estava. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você tem comido a salada? Eu quero dizer, meus irmãos, que eu aprendi com os meus pais quando eu era criança, que quando você come a salada, os elementos daquela salada vão se tornando parte integrante de quem você é. Porque afinal de contas não basta admirar comida, tem que comer comida. O corpo tem que trabalhar, as enzimas têm que trabalhar, você tem que quebrar ali tudo direitinho. As proteínas para que você possa consumir. Então a criança não pode admirar a salada, ela tem que comer a salada. Ela tem que comer cenoura, tem que comer beterraba, tem que comer tomate, brócolis e por aí vai. E o que a gente aprende quando é criança? Das crianças que comem salada e o papai usa para humilhar a gente, né? Está vendo aquela criança? Está vendo por que a bochecha dela é rosada? Por que a bochecha dela é rosada? Porque ela comeu beterraba. Tem um presidente de um certo país que é laranja. Será que ele come muita cenoura? Talvez. Porque quanto mais você come essas coisas, elas são incorporadas e você vai ficando parecido com elas e elas parecidas com você, e você fica fortinho e saudável. Crentes no Senhor Jesus, quanto mais você comer de Cristo e da salada que Ele está oferecendo para você nessa manhã, mais rosadinho, mais laranjinha, mais vermelhinho e mais parecido com Jesus você vai ficar. Eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, já passei do meu tempo, a consumir a palavra de Deus com afinco. Talvez neste exato momento você esteja desanimado, sabe por quê? Porque o seu alimento tem sido as suas mídias sociais, o seu alimento tem sido notícias desastrosas do mundo afora, o seu alimento tem sido conversas profanas com pessoas no corredor do trabalho. Mas está na hora de você comer salada, filho de Deus. Está na hora de você comer a comida do Espírito Santo para a sua vida. Porque quanto mais você comer a beterraba, a cenoura, a couve-flor, o brócolis, que a palavra do Senhor te oferece dia após dia, mais parecido com Jesus você vai ficar e mais fortinho você vai ficar. Você precisa disso. Alimente-se de Cristo. A oferta é livre, gratuita e cheia de amor por pecadores. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós vamos agora participar da mesa do Senhor. Ela é alimento e vida para a igreja. Dá-nos a graça, Senhor, de participarmos dela por fé, como quem entende dos benefícios espirituais de ter íntima comunhão com Deus. Fala o coração desta igreja, fala o meu coração, por meio desta mesa, por meio da palavra que norteia a fé e o alimento. E Senhor, dá-nos que sejamos uma igreja abastecida e que abastece outros com essa mesma palavra também, Senhor. Nós precisamos de Cristo e precisamos de Cristo para ontem, Senhor. Nutre-nos com a vida que há nele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Luciano. Meus amados irmãos, que maravilha é podermos ouvir o Evangelho, não é verdade?